Então, olá pessoal novamente, e agora a gente vai para a terceira aula, que tem como tema aritmética, né? Que é um tema talvez mais explorado desde o começo do percurso escolar aí dos alunos, né? Até chegar no nível 1, sexto e sétimo ano. Então, no próximo slide eu vou fazer uma lista, na verdade, né? De conteúdos, tá? Que de fato caem em competições internacionais. Vocês vão perceber que essencialmente essa é uma lista de conteúdos que, por exemplo, poderia ter na UBMAP ou na própria UBM, tá? Às vezes, o que acaba tendo de diferença aí tem a ver com alguns elementos muito específicos, tá? E algumas estratégias. E aí a gente, quando for trabalhar com os problemas, a gente chega nessas partes, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma listinha do que tem aritmética. Bom, assim como eu fiz em geometria, né, eu não vou fazer aqui uma lista em ordem, né, digamos assim, crescente ou decrescente de ocorrências ou dificuldades nesse conteúdo. Então, vamos lá. O que temos aqui em aritmética? Números inteiros, teoria dos números. Vou começar com essa parte de divisão, que é o que vocês conhecem, ou melhor, né? É o que os alunos conhecem como a divisão legal, né? O que vem a ser a divisão legal? É a divisão que você para quando você chega no resto, né? Então, quando eu pego o número natural A, divido por um número natural B menor do que A, chego no certo quociente Q e resto R, né? E aí eu posso escrever, né, o A em termos de B, Q e R, daí quando no próximo slide eu vou comentar o conteúdo mesmo específico de alguns desses tópicos, tá? Daí eu faço alguns comentários. Mas esse daqui dá, na verdade, espaço para diversas ideias, né? Porque quando você escreve o A em termos de B, Q e R, você automaticamente chega nos conceitos de múltiplo e divisor se o resto for zero, né? Ok? E aí, olhando a ideia de múltiplo e divisor, automaticamente em cima, né, ou muito associado a esses tópicos, estão os bloquinhos fundamentais da construção dos números naturais, que são os números primos. Os números primos, gente, eles já começam a ser importantes no nível 1 também, tá? Que mais que tem? Ah, sim, representação. Representações numéricas, né? Representação. Então, como que são representados os números naturais, né? Tem algumas maneiras de fazer representação. Talvez a mais explorada em problemas de competições de matemática tem a ver com o seguinte, né? Então, quando você pega um número de três algarismos, né? Por exemplo, 2, 3, 5, você pode escrever como 200 mais 30 mais 5, né? Você pode escrever como, digamos assim, né, potências na base 10, né? Muito embora a potência em si na base 10 ela não apareça no nível 1, ela está completamente associada. A gente acaba olhando esses algarismos aqui, né, da centena, dezena, unidade, associando com esses caras aqui. Em alguns problemas, a gente tem que fazer essa representação para resolver o problema. Então, às vezes a gente não sabe qual que é um algarismo, a gente coloca uma letra, né? Então, essa ideia ela é bem recorrente no nível 1. E também aparecem frações, né? E aí tem a ver também com expansão decimal, né? Depois da vírgula e assim por diante, tá? Então, ah, parece pouca coisa, mas dentro de cada um desses tópicos aqui existe na verdade uma profundidade a ser explorada, né? Que de fato os problemas de Olimpíada eles acabam fazendo. Então, vou fazer a discussão de algumas dessas ideias aqui, tá? E aí, quando a gente chegar em problemas, vocês vão perceber o que é exatamente essa ideia de profundidade em relação a cada um desses temas, tá? Então, vou começar com essa parte de divisão.
que associa múltiplos divisores também números primos, tá? Então vamos para o próximo slide. Certinho. Então eu coloquei como tópico aqui divisão múltiplos divisores para esgotar primeiramente esses três conceitos, tá? Então quando a gente fala divisão aqui para o nível 1, né, em geral a gente lida com divisão de números naturais com quociente e resto, né? Então é aquela divisão que para o aluno para, né? Você não continua depois da vírgula, né? Na parte decimal. Então, se a gente pega aqui A e B números naturais, tá? Vou supor também o A maior do que o B, tá? Então, essa divisão aqui, né, A dividido por B, elas resultam num certo quociente Q e num certo resto R, tá? O resto ele pode ser zero, tá? Assim como o quociente poderia ser zero em casos que eu pudesse modificar aqui, né, o meu A e B. Mas, bom, vamos lá. O resto ele pode ser um número zero, tá? Aliás, vai ser bem interessante quando ele for zero. Mas como é que eu consigo restituir o número A utilizando o B, o Q e o R, né? Os alunos eles compreendem, né, no estágio do nível 1, um passo ainda concreto, né? O passo abstrato como esse, assim, né, aluno, restitua A em termos de B, Q e R. Às vezes é meio complicado. Sempre que você utilizar um exemplo numérico, você consegue conectar bem, né, esses dois universos para o aluno, especialmente do nível 1, né? Sexto e sétimo ano está trabalhando essa parte mais abstrata. Então, pega dois números aí, né? 7 e 3, por exemplo. Se eu dividir 7 por 3, e esse é um caso bom porque todos os quatro números aqui vão ser distintos, né? Então, 7 dividido por 3 dá quociente 2, né? 2 vezes 3, 6. Subtrai e dá resto 1. Como é que você escreve o 7 em termos do 3, do 2 e do 1, né? E aí você pode até fazer com um exemplo concreto, né? Você tem 7 bombons e você vai dividir para 3 crianças. Cada uma das crianças ganha 2 bombons e vai sobrar um, que pode ficar para você, por exemplo, né? Então, o 7 você restitui pegando os 2 bombons de cada uma das 3 crianças, né? E o que ficou com você. Então, da mesma maneira que você pode escrever que o seu A vai ser B vezes Q mais E, tá? E aí é importante, como eu falei para vocês, né? O resto pode ser zero? Poderia ser zero, né? Tem um valor máximo que o resto poderia ser? Sim, né? Veja, se eu tenho 7 dividido por 3, eu não posso ter resto 3, né? Se eu tivesse resto 3 no fundo, eu conseguiria dividir. Eu poderia colocar, na verdade, mais um número aqui, né, no quociente. Então, por causa disso, esse resto, tá, ele é um valor que tem como menor valor o número zero, né? Por exemplo, se eu pego 6 e divido por 3, eu tenho o resto zero. Tá? E assim por diante, até exatamente um anterior ao meu B, certo? Aqui, no caso, se eu dividir 7 por 3, eu tenho o resto 1. 8 por 3, eu tenho o resto 2. Se eu dividir 9 por 3, eu não tenho o resto 3, eu tenho o resto 0, né? Que seria um a menos que esse 3. Então, aqui seria B menos 1. Tudo bem? Certo. Vários probleminhas, eles acabam sendo resolvidos quando você faz essa divisão. E esse conceito do mais R, ele é relevante porque às vezes, como eu falei para vocês, né, 7 dividido por 3, 8 dividido por 3, 9 dividido por 3, no fundo, quando você vai somando sempre um, aqui você vai aumentando o resto, depois você cai, na verdade, no resto zero, vai aumentando, cai assim por diante. Quando eu tenho dois números que deixam o mesmo resto na divisão por um determinado número, a diferença tem resto zero, ok? Faz sentido, né? Se deixa o mesmo resto, né? Se eu, por exemplo, criar aqui a linha, se eu dividir por B', mas o mesmo resto, né? Ao eu subtrair o A' do A, esses dois caras aqui não precisam zerar, né? Não precisam mesmo, né? Aliás, vou dividir pelo mesmo valor, desculpa, B. E aí você tem que o R menos R ele acaba sendo, ele acaba zerando, né? Então essa é uma ideia que acaba sendo recursiva em problemas de Olimpíada.
Vamos olhar agora o caso do resto igual a zero. O caso do resto igual a zero traz muitas coisinhas legais, né? Então, caso resto igual a zero, além de casos legais, ele acaba gerando um monte de conceito, um monte. Então, vamos lá. Vamos começar reescrevendo, então, o meu A dividido por B. Eu tenho o quociente Q e resto zero. O que significa que eu consigo escrever o A como B vezes Q. Tá? Eu vou até colocar uma moldura aqui, porque aqui sai muita coisa. Tá? Sai muita coisa. Bom, vamos lá. O que eu posso dizer de A em relação a B? Tá? O que A é em relação a B? Tá? E agora vem aquela parte que é muito abstrata. Vamos pegar uma parte concreta, né? Vamos pegar o 6 e dividir por 3, que é um caso bonitinho desse, né? Tem o quociente de 2 resto zero. Né? Então aqui o meu número 6 é igual a 3 vezes 2. Vou deixar aqui no canto, tá? O que o 6 é do 3? Tá? Então o que o A é do B? Bom, o 6, na verdade, do 3, você pode pensar que está na tabuada do 3. Né? Então, nesse caso, ele é um múltiplo. Então, aqui vamos escrever. A é múltiplo de B. Primeiro conceito importante. Conceito de múltiplo. Múltiplo. Opa. Múltiplo de B. Você também pode dizer que A é outra coisa em relação a B, olhando o resto zero. Né? O que o 6 é em relação a 3, sabendo que o resto é zero? Ele é divisível, né? Então 6 é divisível por 3. Então você também pode escrever que A é divisível por B. Vamos inverter agora. O que o B é do A? Né? O que o B é do A? O que o 3 é do 6? Tá? Da mesma maneira que A é múltiplo de B, você pode dizer agora que 3, na verdade, ele é um divisor do 6, correto? B é um divisor de A. B é divisor, conceito super importante, divisor de A. E um último, cara, e esse daqui, nossa, muita gente acaba esquecendo. Para o nível 2 eu acho que é até mais relevante, mas para o nível 1 é importante saber. O que o 3 é do 6? Você pode dizer que o 3 é um pedaço do 6, né? Um pedaço, quando a gente pega um número e fala que ele é um pedaço, a gente em geral tende a considerar quando a gente pega esse número e fatora, certo? Esse número. E quando a gente pega um número e fatora, então um pedaço é um fator. Então, B é um fator de A. Eu acabei não escrevendo fatoração, né, no slide passado, mas a fatoração ela está completamente associada a esse conceito aqui do resto zero, né, quando você fala sobre múltiplos divisores. Né, olha, apareceu o fator. Né, então, a parte de fatoração ela está aqui dentro. Tá? Então, esse é um núcleo bem grande, né, a ser explorado por competições de matemática. E, gente, essas quatro sentenças aqui, os alunos, eles às vezes acham que são coisas distintas, mas digamos assim, você está contando a mesma história. Né? Então, você dizer que A é múltiplo de B é equivalente a você dizer que B é divisor de A, e assim por diante. Né? E essa questão aqui de A e B, né, ela acaba gerando, né, ou dando abertura, né, para o conceito de número primo. Né? Deixa eu colocar aqui o conceito de número primo, que é um conceito às vezes mal compreendido. O que é um número primo? Utilizando os conceitos da esquerda, você já consegue definir bem o que é um número primo. Tem gente que fala que o número primo ele é divisível por um e por ele mesmo. Bom, mas todo número ele é divisível por um e por ele mesmo, né? Com exceção do 1, aliás, né? Só tem esse 1. Mas a definição do número primo, né, ela tem que
ter, na verdade, uma escolha muito precisa de palavras, né? Então, o número P. Aqui eu só quis dizer que esses quatro conceitos aqui, eles são equivalentes, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma outra caixinha diferente. P dito primo se possuir exatamente. Esse exatamente é crucial ter na definição, viu? Exatamente. Quantos divisores? E aqui depende. Você pode colocar positivos ou você pode colocar inteiros, né? Aí você pode dar abertura para os números negativos. Eu vou pegar os positivos só, tá? P dito primo se possuir exatamente dois divisores positivos. Positivos. E aqui você já perde, na verdade, a possibilidade de, enfim, né, fazer uma definição ruim de número primo. Então, por exemplo, o número 2 ele é primo? Sim, ele só tem o número 1 e o número 2 como divisores positivos. Número 3, idem. Não, o número 4 tem mais divisores, né? Tem 1, 2 e 4 positivos. Então são 3 nesse caso. E assim por diante, tá? Então agora a gente vai para o próximo slide. Isso, né? De representação. E aí eu posso até, com representação, falar sobre critérios de visibilidade. Então vamos lá. Muito bem. Então, falar sobre representação nos números, né? E aí, no fundo, a expansão em potências de base 10. E aí, associado a isso, estão os critérios de visibilidade, né? Você consegue trabalhar, digamos assim, né? Quais são as condições que devem ser apresentadas para que o número seja divisível por 2, por 3, por 4, assim por diante, né? Quando você faz essa representação na expansão na base 10, fica razoavelmente fácil de perceber o que tem que acontecer, né, com cada um dos números, né, dos algarismos. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aí esse exemplo acaba determinando uma maneira geral e aí a gente vai para os critérios. Então, vou pegar o número de 4 dígitos aqui. 2.304, sei lá. Então, esse cara aqui ele é 2.000 mais 300 mais, bom, na casa das dezenas zero, né? Mais 4. Que você também pode escrever dessa maneira. 2 vezes 1.000 mais 3 vezes 100. Não tem ninguém na dezena, 0 vezes 10 mais 4. Quando você pega um número geral de 4 algarismos, né, você está pegando um cara desse tipo aqui, A, B, C, D. E esse é um passo mais abstrato que em competições de matemática ele é trabalhado, né, constantemente, né? Então a transição ela acontece exatamente no nível 1. Então alunos do nível 1 que vão para competições assim internacionais ou até, enfim, né, vão tentar OBM, premiações em OBM, essa ideia de você colocar dígitos genéricos aqui, né, para resolver um problema, ela tem que ser uma coisa bem padrão. E aí você olhar essa representação concreta, né, do número aqui 2304, você acaba percebendo que então vai ser A vezes 1.000, ou 1.000 vezes A, tanto faz, né, mais B vezes 100, ou 100 vezes B, mais C vezes 10, mais D. E eu vou utilizar exatamente isso, tá? Vou colocar aqui em amarelo. Eu vou utilizar exatamente este cara aqui para olhar os critérios de divisibilidade, né? E eu vou chamar esse cara aqui de N, Nzão, né? Então, Nzão é um número aqui de 4 algarismos, tá? Vou supor que A é diferente de zero. E aí a gente vai ver para 4 algarismos, né? Na maioria dos casos, os critérios eles se aplicam
para números de 4 algarismos do jeito que estão, né? Aqueles que não, a gente vai ver que é só fazer alguma coisinha esperta. Então, vamos ver o critério de divisibilidade por 2. Então, como é que ficaria o critério de divisibilidade por 2? Quando que o número é divisível por 2? O número n ele vai ser divisível por 2. Vamos lá olhar aqui em cima, laser point. Quando que esse número aqui, A, B, C, D, vai ser divisível por 2, né? Olhando as partes constituintes aqui do número n, você percebe que cada um dos pedaços aqui maior do que D automaticamente é divisível por 2, correto? Então, esse pedaço aqui esse pedaço e esse pedaço porque 1110 são números divisíveis por 2, né? Esses caras eles contêm o fator 2 na sua composição, tá? Então, para o número C divisível por 2, o número D aqui, o último algarismo, o das unidades, tem que ser um número divisível por 2, tá? Então, o algarismo das unidades tem que ser divisível por 2. Outro caso simples, né? Aqui eu vou fazer de casos mais simples para casos menos simples, né? O por 5, ele é análogo, né? O que acaba acontecendo é que tanto... Opa, laser point. Laser point. Aqui. Os caras que estão aqui na dezena, centena, caso milhar, e todos os caras para a esquerda também, né? Aqui é um caso, né, de divisibilidade por 2 e por 5, que funciona se eu colocar mais algarismo para a esquerda aqui da casa do milhar, tá? Porque no fundo você só vai olhar o D. Aqui o 10, o 100, o 1000, o 10.000, seja lá quem tiver aqui à esquerda, todos esses caras, né, são automaticamente divisíveis por 2 e também divisíveis por 5, né? 5 também é um fator do 10, 5 também é um fator do 100 e assim por diante, né? Tem na sua composição. Então, por 5, o algoritmo das unidades tem que ser divisível por 5. Agora vamos entrar no próximo menos. Menos fácil. Por 4. Por 4, o que vai acabar acontecendo é o seguinte, né? Laser point. Você acaba percebendo que não são todas as partes aqui constituintes do número de 4 algarismos que são divisíveis por 4, né? O número 1000, por exemplo, ele é divisível por 4, tá? O número 100, ele é divisível por 4, né? 100 por 4 vai dar 25, né? 25 vezes 4 é 100. A mesma coisa aqui. Então, agora, o 10 não é divisível por 4. Talvez C vezes 10 seja, talvez. Mas, o que ocorre? Você pode considerar aqui o número da forma, AB vezes 100, né? Tá? O A aqui já está na casa do milhar, tá? O B da centena. E aqui você vai colocar o seguinte, né? CD. Então, esse aqui é um número de 2 algarismos, tá? Automaticamente, esse pedaço aqui da esquerda já vai ser divisível por 4, porque 100 tá? Mas para o número n agora ser dividido por 4, esse último pedaço tem que ser. Então, o número, né, formado pelos dois últimos algarismos tem que ser divisível por 4. Tá? Então, o número formado pelos dois últimos algarismos deve ser divisível por 4. Divisível por 4. E de maneira parecida, a gente consegue fazer também o por 8, né? Perceba que se tivesse um número com mais de 4 algarismos, né, você só empilhar os algarismos aqui na dezenas de milhar, centenas de milhar, porque ainda você consegue constituir essa parte aqui com o número 100, né, com o fator 100, que automaticamente é divisível por 4. O por 8 é o próximo, cara, e ele é muito parecido, né? Por 8. Eu vou
reescrever o número aqui, né? Então seria A vezes 1000. Aí seria agora B vezes 100, mais C vezes D mais D. Mas aí eu vou escrever como ABC. Opa, ABC não, né? Desculpe. Foi mal. Seria BCD, isso, né? BCD. Aqui eu só destaquei, né, o número da casa dos milhares, né? Aqui de 3 algarismos que é centena, né? Centena de dezena de unidade. Se fosse um número n com mais de 4 algarismos, né, você só empilhar aqui na esquerda, né, os outros, né, dezena de milhar, centena de milhar. O que acontece? O número 1000 ele é divisível por 8, é 125, né? Isso, é 125. Então, o que acaba acontecendo? Se eu empilhar dezena de milhar, centena de milhar, todo esse cara aqui da esquerda vai ser divisível por 8. Agora, esse cara aqui, para ser divisível por 8, né? Então, ele tem que ser, né? Os últimos 3 algarismos. Né? Então, é um número formado pelos 3 últimos algarismos. Deve ser divisível por 8. Isso, por... Ok. E aí faltam agora mais 3 caras, né? Por 3, por 6 e por 9, né? Que o 3 e o 9 têm ideias muito parecidas. E aí tem, óbvio, né? Que tem critérios muito esquisitos aí. Por número ser divisível por 7. O por 11 não é tão ruim assim, né? Mas eles acabam sendo muito menos comuns assim no nível 1. Então vamos lá, vamos para o próximo slide e a gente faz os próximos critérios. Bem, e agora, gente, para o critério de divisibilidade, tanto por 3 quanto por 9, eu vou utilizar a mesma ideia, tá? Então vamos continuar com aquele número genérico de 4 algarismos, tá? E ainda vamos escrever. Podia ter mais, aí eu vou falar qual que é a ideia para números de mais de 4 algarismos, tá? Então continua sendo A vezes 1000, mais B vezes 100, mais C vezes 10, mais D. Se quiser escrever 1000A mais 100B, B mais 10C, fique à vontade, tá? Bom, aqui você não tem nenhuma ideia de qual seria o critério de divisibilidade por 3 ou por 9, né, desse número. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 1000 e escrever ele como 999 mais 1, o B como 99 mais 1, o que acompanha B, desculpa, né, o 100, o 10 como 9 mais 1 e o D. E aqui a gente faz a distributiva, né? Assim, alunos do nível 1, eles, no sexto ano tem alguma dificuldade, né, com essa ideia de fazer distributiva, né? Mas quando a gente pega, às vezes, um exemplo, vou fazer uma nuvenzinha aqui, um exemplo concreto, né? Por exemplo, 2 vezes 3 mais 1, eles compreendem que é 2 vezes 3 mais 2 vezes 1, que, assim, 2 vezes 4 vai ser igual, na verdade, a essa conta aqui, né? Quando a gente trabalha com letra, né, é um terreno um pouco pantanoso, no sexto ano especialmente, né? Do sétimo ano ele já começa a ter um pouco mais de maturidade para isso. Bom, e aqui você tem, né, A vezes 999 mais A. E aqui B vezes 99 mais B. E aí vai, né? C vezes 9 mais C. E aqui mais D, né? Já estou fazendo automaticamente A vezes 1 como A, né? B vezes 1 como B e assim por diante. E aqui a gente agrupa esses caras, né? Com os números que não estão isolados na esquerda. Aqui faltou C, né? Isso, C vezes 9. E o A mais B mais C mais D, que você deve estar percebendo que A, B, C e D são os algarismos. Então A mais B mais C mais D é a soma dos algarismos, né?
Então, esse cara destaca na direita como bloco azul e esse cara aqui da esquerda que está acompanhando o 9, 99, 999, etc. na esquerda. O que acontece com esse cara aqui na esquerda? Eu posso colocar um 9 em evidência, né? Como um fator comum todo, né? No número da esquerda. Então acaba acontecendo o seguinte, né? O critério de divisibilidade por 3 e por 9 ele é muito parecido nesse aspecto, né? Então vamos colocar aqui o por 3, que é o seguinte, né? Um número ele é divisível por 3 se, bom, automaticamente esse bloco amarelo ele é um número divisível por 3, né? Porque ele tem um fator 9 aqui em comum. Então o cara da direita, que é esse bloco azul, tem que ser um número divisível por 3. E o que é A mais B mais C mais D? A soma dos algarismos desse número de 4 algarismos. Agora, pensando em números com mais de 4 algarismos, você percebe que o procedimento é o mesmo. Deixa eu pegar o laser point aqui. O procedimento é o mesmo, né? Se tivessem 5, aí você teria, na verdade, 10.000, né, vezes o algarismo. Você pode escrever como 9.999 mais 1, e você pode destacar desse mesmo jeito, né? E aí esse algarismo ele ia parar exatamente aqui nesse bloco, né? Então, todos os números com mais de 4 algarismos, você teria o mesmo procedimento. Aqui no lado direito você ainda teria a soma dos algarismos, né? Então, permanece então a soma dos algarismos desse número, né? Claro, do n, né? Deve ser divisível por 3. E, gente, o por 9 ele é análogo. A única diferença é que o bloco final você quer que seja divisível por 9, né? Porque o bloco amarelo automaticamente é um número divisível por 9. Compreendeu? Então, a soma... Desculpa a preguiça, tá? Mas a gente tem bastante exercício para fazer. A soma dos algarismos deve ser divisível, aqui no caso, por 9, né? Que é esse bloco azul. E quando que um número ele é divisível por 6? Por 6. Você consegue ter um número divisível por 6 se ele é divisível por 2 e divisível por 3 simultaneamente, né? Então ele deve ser divisível por 2 e por simultaneamente, tá? Bom, e aí tem critérios mais esquisitos, né? O do 7 é esquisitão, né? O do 11 não é tão esquisito. É, fica só uma tarefa, né? Tenta achar divisibilidade por 11. A sugestão é muito parecida com essa do 9 e do 3, né? Só que aqui, ao invés de você fazer o mais um, você vai perceber que tem números que são automaticamente divisíveis por 11. O 99 é, por exemplo, né? Agora, 999 não é. Mais 9.999 é divisível por 11. Agora, se 999 não é, então qual número é? 1001 é. Então você vai perceber que tem uma regularidade de alternância, né? E aí você pode utilizar isso ao seu favor para encontrar um critério de divisibilidade por 11, né? Tenta pensar nisso antes de encontrar a solução. Na internet você encontra, né? Bom, gente, assim, esse foi só um passeio não tão superficial, né? Pelo que acaba podendo acontecer em relação a conteúdos de nível 1, né? Em competições internacionais, mas você começa a perceber a profundidade, né? Eu acho que de todas as últimas 3 aulas, dessas, mas duas outras 2 aulas, essa que na verdade teve mais conteúdos e mais discussão. E última coisa, né, antes da gente passar para os exercícios, é que a prevalência de problemas de nível 1, né, de aritmética, ela é um pouco maior do que de combinatória e de geometria, né, pela quantidade de possibilidade ah, de conteúdos, né, e ideias muito específicas que podem acontecer. Tá? Muito bem, então, dito tudo isso, vamos então finalmente para os problemas, tá? Então vamos lá.
Então vamos aqui para o primeiro probleminha que é da Olimpíada de maio. Deixa eu pegar o laser point. Bom, sejam x A1B9 e y 51AB. Dois números inteiros positivos em que A e B são dígitos. Uma pausa. Então aqui a gente tem números x e y, números de 4 algarismos, tá? Por enquanto eu não sei se A pode ser zero ou não, tá? Mas se A não for zero, os dois números têm 4 algarismos, né? O x e o y, tá? Bom, continuando. Sabe-se que x é múltiplo de um número positivo n. E y é um múltiplo seguinte desse número n, tá? Bom, pois bem, então como a gente viu nos primeiros slides, né, de aritmética, então a gente entende o que é o conceito de múltiplo. Então a gente sabe que x é um múltiplo de um determinado número n, tá? E y é o próximo múltiplo desse número n. Então na tabuada do n você tem na sequência o x e o y, tá? Continuando. Encontre o número n e os dígitos a e b. Justificar se não há outras possibilidades, tá? Dois comentários, né? Primeiro comentário, você percebeu que esse problema aqui ele já contém uma quantidade enorme de informações da lista de conteúdos de aritmética, né, que podem cair em competições internacionais para esse nível, nível 1. Então aqui, olha só, tem representação, tem múltiplo, tem a questão de algarismo. Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa que é a seguinte, né? Aqui existe uma pergunta que separa aluno bom de matemática de alunos que estão na trilha de competições de matemática, né? Que é a parte de justificar se não há outras possibilidades. O que acaba acontecendo, né? Nível 1, sexto e sétimo ano, às vezes o aluno ele consegue encontrar uma resposta na base enfim, né, da busca ali, né, fazendo várias listas, e aí chega uma hora que acaba encontrando, e aí não tem exatamente uma justificativa de por que funciona. Mas é uma resposta. Veja, se a pessoa encontra um x e um y e um múltiplo que satisfaz tudo isso encontrando A e B, ela tem uma resposta, né? Agora, uma coisa é você encontrar isso de maneira arbitrária, listando, testando, né? Mesmo que quando você começa a escrever as justificativas de por que você está testando aqueles números, por que está chutando aqueles números, você começa a ter um esboço de solução. Mas se você cospe apenas uma resposta e você não explica o porquê que você chegou naquilo ali, não tem como, né, um avaliador identificar se você resolveu de fato o problema ou se você chutou, né? Então, esse passo aqui de justificar é importante, né? Porque uma coisa é encontrar uma solução, outra coisa é explicar por que você encontrou aquela solução. E ao você explicar por que você encontrou aquela solução, em geral, ali está embutido o fato de você justificar se tem mais de uma solução ou se aquela é a única solução. Problemas, por exemplo, né, de números, para você encontrar um maior número que cumpre determinada coisa ou um menor número que cumpre determinada coisa, condição, ele cai exatamente nesse aspecto também. Porque uma coisa é o aluno simplesmente cuspir uma solução. Né? Isso aqui é o menor número, isso aqui é o maior número, mas não está justificado por que é o menor. Né? Às vezes eu enfrento problemas desse tipo e aí é pedagógico tirar, né, descontar pontuação se você perceber que não foi construída uma solução, se foi simplesmente colocada uma solução. Né? Enfim, né, já falei demais, vamos lá. Bem, então, gente, eu acho que a primeira coisa é reescrever algumas ideias aqui desse problema, né? Então, vamos escrever o que é o número x e o número y de novo, tá? Então, x vai ser A1B9, correto? E y vai ser igual a 5,1AB, né? Tá. Pois bem, esse A e B aí são dígitos, né? Então são números que podem ser entre 0 e 9. Agora, ele fala uma informação importante. Ele fala que você tem aqui que o seu y, né? Ele é o próximo múltiplo de n
comparado ao x, tá? O que significa isso, né? Vamos pegar aí uma tabuada qualquer, vai, dos 6. 6 tá bom, vai. Então você tem aqui, exemplo, né? Você tem 6, 12, 18, blá, blá, blá. Quando você pega dois caras consecutivos, você percebe que a diferença deles é sempre 6, né? Percebeu isso? Então, nesse caso, como você tem x como múltiplo de n, tá? E y também como múltiplo de n, só que o próximo, então o que acaba acontecendo é que a diferença de y e x tem que ser n, tá? Então, atenção que eu vou escrever, isto é extremamente relevante. Y menos x é igual a n, tá? Ou se preferir, você pode escrever que y é igual a x mais n, né? Da mesma maneira. Aqui tem uma conexão interessante com relação à progressão aritmética, né? Como você deve estar percebendo. Mas enfim, né? Por nível 1 não interessa. Deixa eu colocar aqui numa caixinha. Pronto, essa informação aqui ela vai ser relevante para a gente fazer uma conta depois, tá? Bom, evidentemente o seu y é maior do que o seu x, correto? Então, o que significa isso? Tá? Deixa eu só escrever. Maior do que x. Se você pega o seu algarismo A, né, ele evidentemente não pode ser maior do que 5. Tá? Então, o A, na maior valor A possível que você pode ter aí é 5. Agora, o que acaba acontecendo com o seu A é o seguinte, né? O seu A, ele está nessa posição, tá? Do milhar aqui do x, e está na posição da dezena aqui do y. Então, o que acaba acontecendo é, você tem um valor n, que você vai adicionar ao x e vai obter o seu y, correto? Lembrando que o y é maior que o x, tá? O que ocorre? O seu A, gente, eu vou afirmar para vocês que o A tem que valer 5, tá? Então, atenção, eu vou afirmar que o A tem que valer 5. Por quê? Né? Olha só. Se o A não fosse 5, né? Se o A fosse 4, né? Você teria que somar algum número aqui no x para chegar no y. Né? Só que você não tem uma modificação aqui na casa das centenas, né? Correto? Permanece 1. Então você teria que somar algum cara aqui, porque não modifica aqui as centenas, né? Para que esse cara aqui acabe ganhando uma posição de milhar, né? Se, por exemplo, o A for 4. O que não vai acontecer, porque esse cara aqui é fixo, né? Então não tem câmbio aqui nessa casa das centenas. Então, por esse motivo, o meu A vale 5. Tá? Então, A valendo 5, o que acaba acontecendo? O seu x ele vai ser igual a 5, 1, B9, a gente ainda não tem informação sobre o B, né? E o seu y ele vai ser igual a 5, 1, 5B, isso, certinho, 5, 1, 5B. Tudo bem? E agora o que eu vou fazer? Vamos reescrever então essa expressão aqui, y menos x igual a n, utilizando esses dois caras aqui, que a gente acabou considerando. Tá? E aqui a gente está diante da reta final para a resolução desse problema. Tá? Então vamos lá, o seu y menos x, ele vai ser igual a 5, 1, 5b menos 5, 1, b9. Bom, e aí que, lembrando, né, importante, o seu y é maior do que o seu x, então não tem como essa diferença desses dois números aqui resultar um número negativo. Então eu já posso simplesmente cortar a parte de centena e a parte de milhar, e essa diferença aqui ela vai ser 5b menos b9, e o seu n vai ser isso. Tá? Vamos guardar numa outra caixinha aqui. E aqui a gente acaba tendo uma outra consideração sobre o seu B. Né? Então a gente já tem essa informação relevante aqui em relação ao A. Né? Deixa eu colocar aqui. O A vale 5. E a gente tem agora uma outra consideração em relação ao B. Qual é a consideração em relação ao B? Se você olhar
esse carinha aqui, você percebe que B não pode chegar nem em 5, né? Porque senão 59 vai ser maior que 55. Então, o seu B, gente, ele vai ser um número que pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. 4 dá para ser? É, 4 teoricamente daria para ser. Tudo bem? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar caso a caso para ver o que ocorre. Tudo bem? Então vamos começar a escrever aqui. Vamos lá, começando pelo 0. Né? Aqui, como você vai perceber, a gente vai separar em cada um dos casos e analisar o que acontece. Né? Então vamos fazer com calminha aqui, começando com b igual a 0. Né? Tá bem. Substituindo b igual a 0, né? Vamos dar nome para essas expressões, né? Asterisco aqui. Tá? Então, colocando em asterisco, a gente tem o seguinte, né? A gente tem 50 menos 0,9, supostamente esse seria o meu n, correto? 41. Então agora a gente tem que fazer o seguinte, né? Colocando os valores de A e B que a gente encontrou, né? A igual a 5 e agora a gente está supondo B igual a 0, né? A gente tem que ver se esse n ele se encaixa nas condições do problema, tá? O que a gente vai fazer? Vamos olhar o 5, né? Então, o nosso x, aliás, desculpa, vai ser A que é 5, o B, desculpa, esse cara aqui é 1, o B é 0, né? Esse cara aqui é 9. Então, bom, primeira pergunta. Ele está falando que esse número aqui supostamente é múltiplo de n, né? E o y é o próximo. Então, se for múltiplo de n, né? Como a gente falou lá nos slides de teoria, então, se é múltiplo, então 41 é um divisor desse cara aqui, né? Opa, aqui, ó. É um divisor desse cara aqui, então, supostamente seria divisível por 41. Deixaria resto zero. Será? Vamos lá. Agora você vai fazer a coisa que você, como professor de matemática, mais gosta de fazer, que é fazer conta. Tá? Divisão de números feios. Eu claramente estou brincando. Vocês provavelmente, na família de vocês, têm colegas, né, familiares que pedem para você fazer um monte de conta aleatória dizendo que você é bom em contas, né? Porque você é professor de matemática, né? É só um desabafo, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. Então pega esse cara aqui e divide por 41. Então aqui vai dar 1. Aqui 10, né? Vai mais um, 100. Vai dar 2, né? Seria 82. 18 seria 9, né? Daria 4, 16. 4, né? 4 vezes 4, 16. Seria 164. Eita, tá no finalzinho aqui. 25, né? Seria resto 25. Então não vai rolar. Então o que acaba acontecendo é que você acaba percebendo que o caso do b igual a 0, tendo n igual a 41, não vai acontecer. Então o b não pode ser 0. Tudo bem? Então vamos para o próximo slide. A gente faz mais continho. Vamos continuar aqui. Deixa eu só escrever de novo quem são x e y, né? Então x vai ser... já coloquei b igual a 5, né? Então seria 5, y igual a 5, desculpe, né? B9, a gente está testando os b's, né? E y sendo 5, 1. Opa. Deixa eu pegar aqui, 5, 1, 5b, né? Correto. E aí, o seu y menos x, lembrando que ele é o seu n, e ele, por enquanto, vai ser essa coisinha aqui, né? Chamada de 5b menos b9. O caso b igual a 0 já foi, né? A gente já descartou. b igual a 1. Vamos ver o que acontece. Tem alguns casos que são mais fáceis aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Então, caso b igual a 1, a gente vai ter, então, o n como sendo 51 menos 19. 51 menos 19, também conhecido como 32, né? Mas aqui a gente tem um problema, né? Porque se o n é 32 e o seu x, lembrando que é 51b9, que seria 51
19. Não tem como x ser múltiplo de 32, não é? Porque esse cara aqui é ímpar. Tá vendo? Ó, esse cara aqui é ímpar. Esse cara aqui é par, né? Então, automaticamente, o B não pode ser 1. Tá? Próximo caso, B igual a 2. B igual a 2, nós temos o N como sendo 52, né? Menos 29. Esse cara aqui vai te dar 23, né? Certo? E o seu x aqui, lembrando, né? O seu x vai ser igual a 5139. Bom, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que dividir, né? Então vamos dividir aqui 5139 por 23, certo? Então o caso 2 aqui vai ser 46, é 5, né? Peço 3. É isso? É isso, né? Ah, não, aqui é 2, né? 29. Isso, B2. Ah, peço perdão. Quase, hein? Então aqui é 2. Mil desculpas, tá? Então, olha lá. 2 de novo, né? 46. Só que aqui é 6, né? E 9, olha só. Aqui dá 3 direitinho, né? Vai dar 69 direitinho. Então, o que você acaba descobrindo aqui é que o seu 5129, ele vai ser 23 vezes 223. E aí, o seu y, ele tem que ser um número 23 maior, não é? Somado com 23, né, o seu x tem que obter o y. Vamos ver se vai dar certo. Se eu somar 23, esse cara aqui vai ser exatamente 5152, né? Certinho. Certinho. Então, esse cara aqui vai ser 23 vezes 224. Olha só. Então, a gente obteve uma resposta, tá? Por enquanto, a gente tem a resposta. Eu vou até colocar isso em outra cor. Por enquanto, a gente tem a resposta. É uma solução, tá? Pode ter outra, vamos ver. Uma solução seria A igual a 5, B igual a 2 e N igual a 23. Essa claramente é uma solução. Tá bem? Será que tem mais outra? Às vezes tem problemas que tem muito mais de uma solução. Você tem que descobrir todas as soluções. Ou se tiver uma solução só, você prova que só tem uma. Caso N B igual a 3 não é difícil, tá? Vai ser parecido com o caso B igual a 1. Porque esse cara aqui vai ser 53 menos 39, que vai dar 14, né? E aí 14 tem esse problema, porque o seu x termina em 9, né? É 5, 1, agora sim, né? 39. Aí esse cara aqui é ímpar. E esse cara aqui é par. Né? Não tem como x ser múltiplo de 14, né? Então, só rabiscando aqui que B não pode ser 3. Tá? Vou até colocar em vermelho aqui um X para ajudar a gente, né? E aí o caso B igual a 4, né? Caso B igual a 4. Então, o seu N vai ser 54 menos 49, que é 5. Né? Agora, o seu X tem um probleminha, né? 51, 49, isso, né? O probleminha é que claramente esse cara aqui não é múltiplo de 5, né? Não é divisível por 5. O critério de divisibilidade por 5 teria que, teoricamente, terminar em 5, que é o que não ocorre, né? Então, o seu B não pode ser 4. Então, você só tem uma solução, que é essa solução que a gente encontrou aqui, certo? N igual a 23, A igual a 5 e B igual a 2. O probleminha legal, né? Ele tem um pouquinho de cada coisinha que a gente acabou discutindo. Né? Eu gosto de começar com problemas que não são tão fáceis e não tão difíceis. Eu acho que esse é um bom exemplo de um problema que não é nem tão fácil nem tão difícil, mas que envolve muito conteúdo, né? Porque aí você consegue relembrar muita coisa ao mesmo tempo. Explore bem esses problemas em sala de aula. Tá? Fica essa dica para você. Tudo bem? Vamos para um próximo probleminha aqui então. Muito bem. Então agora um probleminha da Rio Platense, tá? Então o enunciado diz o seguinte. Dizemos que
Deixa eu pegar um laser point para acompanhar. Vamos lá. Dizemos que um número natural é amigo de n se a soma de seus dígitos é múltiplo de n. Por exemplo, se n for igual a 5, os números 23, 2 mais 3 igual a 5, e 72.010, 7 mais 2 mais 0 mais 1 mais 0 igual a 10, são amigos de 5. Sim, porque 5, esse 5 aqui e esse 10 são, de fato, múltiplos de 5, que é o n que ele escolheu. E 33, que é 3 mais 6, e 125, que é 1 mais 2 mais 5, que é igual a 8, não são amigos de 5. De fato, 6 e 8 não são múltiplos de 5. Tá? Encontre a menor distância possível entre dois números distintos que sejam amigos de... Aí ele coloca em 3 itens aqui, né? 5, 6 e 7. Alguns comentários sobre esse problema, né? Sobre o enunciado também, né? Primeira coisa, né? Especialmente para os alunos do nível 1, né? O pessoal do nível 2 que trabalha com Olimpíada, mesmo que seja BMAP, já tem isso na cabeça, mas o pessoal do nível 1 não, e é bom colocar, né, isso daí na cabeça dele. Quando ele fala, dá uma denominação amigo de n, né, os estudantes eles acham que, poxa, mas então existiam números primos, agora tem número amigo, então eu tenho que decorar essa definição? Em geral, né, 99% das vezes, quando em um enunciado de um problema ele dá uma denominação, aquela denominação é instantânea para aquele problema. Né? Então, já vi outros problemas que ele define de outra maneira, número amigo de n, que é outra coisa completamente diferente. Tá? Então, que os alunos fiquem a par disso, né? Nível 1, que eles entendam que ó, essa aqui é uma denominação para esse problema. Tá? Segunda coisa, esse é um tipo de problema que eu odeio amar um problema desse tipo. Né? Por quê? Porque assim, ele envolve algumas ideias aqui que não são ideias padrões para alunos de sexto e sétimo ano. Então ele fala que assim, define o que é um número amigo de n, se a soma de seus dígitos é múltiplo de n. Então ele faz uma definição e aí depois ele pergunta alguma coisa que vai em uma direção um pouquinho diferente. Ele quer, na verdade, a menor distância possível entre dois números distintos que sejam amigos, e aí ele coloca uma condição. Primeiro 5, você verifica quais são dois, né? Que sejam consecutivos, né? Ou a menor distância possível, né? Se a distância for 1, são dois números consecutivos, né? E pode ser que não exista essa distância 1, né? Que pode ser que em algum desses casos aqui não exista essa possibilidade de serem números consecutivos. Então você tem que contar qual é a sua menor distância e, digamos assim, argumentar por que não podem ser consecutivos. Então esse é um tipo de problema que ele envolve rabiscar muito, 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 muito até a gente conseguir compreender o que de fato o problema está pedindo, né? Para a gente quebrar e conseguir resolver os 3 itens desse problema. Tá? Então, novamente, como sempre, né? Lê o enunciado, rabisca um pouco o problema, e aí no próximo slide a gente já vai para a solução. Né? Vou rabiscar também um pouco, colocar algumas ideias e ir em direção à solução. Vamos lá. Muito bem, então. O que eu vou fazer nesse problema é uma coisa que provavelmente todos vocês fazem quando vocês começam a resolver um problema que é não usual. Né? Problemas de Olimpíadas de Matemática, eles envolvem diversos rabiscos, né? Do nada aparecem ideias, você começa a explorar e aí aparece alguma regularidade, alguma coisa legal. Né? Então, vamos lá. Como é que eu posso resolver esse problema? Eu vou começar a olhar os números e vou ver quem são amigos deles. Tá? O que acaba acontecendo é que números de um algarismo, eles têm como soma dos dígitos, né, o próprio número. Então por enquanto, eu vou pular esses caras, tá? O que acontece com números de dois algarismos, tá? Então, vou colocar aqui, dois algarismos. Eu vou listar primeiro, e aí depois eu começo a somar os algarismos para ver de quem que eles podem ser amigos, tá? Então vamos lá. Vamos listar. Eu vou colocar a lista aqui em cima. E a soma dos algarismos aqui embaixo, tá? Então começamos pelo 10.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por enquanto tá bom, porque você vai entender o que vai acontecer, tá? Então vamos colocar a soma aqui embaixo. Eu vou colocar em amarelo, tá? Então 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 2. Aqui 3. Aí você percebe que, enfim, não tem nada emocionante. Você só está contando aqui. 6, 7. Porque o algarismo das dezenas é 1, né? 8, 9. Aqui a soma é 10. E aqui você tem um 2 mais 0. Você tem uma pequena quebra, tá? Eu vou anotar essa quebra aqui porque você vai perceber uma coisa interessante sobre essas quebras do último algarismo 9, né, das unidades, e o próximo, cuja unidade é 0. Tá? Seguimos. 21. Aqui você percebe, por exemplo, que o número 20 ele é amigo do número 11 e também é amigo do número 19, né, porque todos esses aqui são múltiplos de 2. Tá? Mantenha essa informação. Vamos lá. 21, 22, 23... 24, 25, 26, 27, 28, vamos lá, 29, 30. Vamos lá, amarelo de novo. A soma aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3. O que a gente acaba percebendo é o seguinte, né? Nós queremos amigos de 4, não, de 5, 6 e 7, né? Isso, a gente quer amigos de 5, 6 e 7. A gente não quer exatamente os menores amigos, a gente quer saber a menor distância entre amigos possíveis, né? Exemplo, você já sabe que a menor distância entre amigos de 2 é 1. Por quê? Tá aqui, ó. Nessa caixinha, né? Veja, 19 e 20, ambos são amigos de 2, né? Correto? Então a menor distância de dois números amigos de 2 é 1. São dois números consecutivos, 19 e 20, inclusive, né? Aqui o 29 é meio ruim, né? Porque a soma dos algarismos é 11, né? Que é primo, enfim, né? Vai para o 30. Mas acho que você já percebeu o que vai acontecer. Se eu continuar essa soma até o, vamos lá, 38, 39, 40, vamos colocar os amigos aqui embaixo, desculpa, a soma, né, dos algarismos aqui embaixo. Aqui vai ser 11, correto? Isso, né? Aqui vai ser 12 e aqui vai ser 4. Então o que acaba acontecendo? Olha só, se o item A desse problema fosse qual é a menor distância de dois amigos, dois números que sejam amigos de 4, o que nós teríamos? Vou até colocar da mesma maneira, em verde, né? Porque aqui, ó, são dois números consecutivos, né? E aí tem um tombo, né? Aqui soma 12, aqui soma 4, mas tanto 12 quanto 4 são múltiplos de 4, certo? Então são amigos de 4 esses dois caras, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Tudo bem? E aí, ao continuar essa ideia, você acaba resolvendo o item A do problema, tá? Então, como é que seria? Você prossegue aqui, aí você teria, por exemplo, o número 49 e o número 50, né? 4 mais 9, ainda não, né? Realmente, aqui é 13. Eita, deixa eu colocar bem amarelo. Aqui, deixa eu tirar este, pronto. Aqui. Essa soma aqui é 13, né? Essa soma aqui é 5. Poxa, né? Que pena, quase aqui. Mas olha, aqui a gente começa a ter uma ideia interessante, né? Conforme a gente tem essa mudança do 9 para o 0, você começa a ter aqui um número, eu vou colocar aqui em azul, né? Que claramente é maior e você tem um tombo aqui, né? Então o que ocorre? A gente quer um número, tanto no item A e no item C, que seja da questão dos amigos, né? Que a gente quer saber a menor distância, de 5, 6 e 7. Né? De 4 a gente já conseguiu aqui, embora não seja a pergunta do problema.
Mas como é que a gente consegue claramente um número amigo de 5? Quando você pega um 5 e empilha um monte de zeros, você continua tendo um número amigo de 5, correto? Então, olha só, a gente acabou de ter uma ideia interessante. Então, o zero ele é um cara que não vai fazer muita diferença. Agora, o 9 final ali, ele é interessante porque você pode empilhar uma quantidade de 9s que você quiser, de modo que, no final das contas, você obtenha um número ali muito próximo, ou alguma coisa que seja, enfim, né, considerável, para que você some com algum outro algarismo ali e dê um número que seja múltiplo de 5. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu estou imaginando, tá, que com essa estratégia seja possível encontrar dois números consecutivos que sejam amigos de 5. Eu estou achando que dá, ok? Porque um deles deveria ser. Aqui eu vou colocar um três pontinhos, bastante três pontinhos, porque, enfim, né, não sei quanto que vai mais para frente. Mas vamos lá, vamos tentar resolver agora o caso dos 5, né? Dois números que sejam consecutivos. Será que eu consigo encontrar? Vamos lá. Se eu colocar 5 com uma quantidade grande aqui de zeros, a soma desses caras aqui claramente vai ser 5, né? Então, esse número aqui, 50, 500, 5.000, 50.000, assim por diante, todos esses caras aí são amigos de 5. Agora vem a pergunta: será que eu consigo um cara que é imediatamente anterior, né, que tem um monte de 9 aí, e que tem aqui algum algarismo, né? Eu vou colocar, essa interrogação ficou terrível, né? Vamos lá. Que tem aí algum algarismo interessante, né? Que no caso é 4, né? Deixa eu até colocar aqui. Será que tem? Então vamos lá. O 49,50 não vai rolar, como a gente já viu. Quem mais? 499 com 500 não. Mas se eu fizer multiplicar o 9 por um determinado número e somar com 4, isso aqui, será que consigo um múltiplo de 5? Eu acho que dá, né? Deixa eu ver, seria 9 vezes uma determinada quantidade n mais 4 igual a um múltiplo de 5. Nem precisa ser tão formal assim. Olha, 9 vezes 3, 27, não dá, né? 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. Então dá. Olha só, esses dois caras aqui, com 4 e 9 já dá. Então aqui seriam 4 zeros, né? Isso, né? Esses dois caras aqui, eles são ambos amigos de 5, né? Porque aqui você vai ter 9, 18, 27, 36 mais 4, 40. Vou colocar a soma aqui, né? 40. E essa soma aqui é 5, né? Então, esses dois números aqui, eles são consecutivos, tá? E eles são ambos amigos de 5. Então, aqui está um exemplo. Cara, você consegue encontrar outros exemplos aí, de números que são consecutivos, tá? E que sejam ambos amigos de 5. Então, a menor distância possível para esse item A aqui é 1, tá? Então, a menor distância de dois amigos é 1. Tudo bem? Então, vamos ver agora os próximos casos, né? 6 e 7. Muito bem. Então agora a gente vai tentar fazer esse mesmo procedimento. Eu vou fazer com o caso 7 e depois a gente discute o caso 6, tá? Então como é que seria para o caso 7? Eu vou ter que novamente fazer esse procedimento de... então seria o item C, né? Seria 7. Vamos tentar encontrar aqui números consecutivos, tá? Então, bom, um claramente vai ter que ser 7 com um monte de zero. Tudo bem? Então o outro vai ter que ser um 6 com um monte de 9. É isso, né? Porque claramente essa soma aqui ela vai ser 7, né? E aqui essa soma aqui, vem a pergunta, será que é um múltiplo de 7? Então aqui a gente pode fazer também por construção, né? O que acontece? Vamos somando 9, né?
9, 18, 27. Eu tenho que somar com 6 depois, né? 27 com 6 não dá. 36 com 6 vai dar 42. 42 dá, né? 35 mais 7. É 6 e 7. Isso. Então esse cara aqui funciona, né? Se eu fizer isso. Porque essa soma aqui vai te dar exatamente o que a gente precisa. Então aqui, essa soma, vamos lá. Então seria esse cara e esse cara aqui, né? Esses são dois consecutivos e ambos amigos do 7, né? Então aqui tá soma dos algarismos 7, soma dos algarismos 42, né? Ambos os números são múltiplos de 7, né? Esses amarelos aí. Então são amiguinhos em relação ao 7. Então o caso 7, a menor distância é 1. Você consegue encontrar dois caras consecutivos, né? Então, menor distância sendo 1. Pois bem, agora vem a surpresa. E o caso 6, né? O caso 6 é legal. E aí, quando você for tentar construir uma resposta, você vai entender o que está acontecendo com o número 6, tá? Bom, vamos tentar a mesma estratégia? Vou tentar a mesma estratégia. Então, aqui nesse caso, deveria ser 6, 0 com um monte de zeros, né? Soma dos algarismos 6. E aqui seria 5 com um monte de 9, né? Bom, quando você começar a somar os 9, você vai perceber já o que vai acontecer. Soma 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. Quantos 9 você quiser. Você vai sempre obter um número múltiplo de 9. Correto? Agora, o que vem a ser um número múltiplo de 6? Tem que ser um múltiplo de 2 e 3 simultaneamente. Certo? Então, automaticamente, ao somar os 9 aqui, você vai ter um número múltiplo de 3. Mas, evidentemente, se eu quero um cara aqui, né, que seja amigo com 6 e eu começo desse jeito, eu tenho que ter um 5 aqui que claramente não é múltiplo de 3, né? Então, o que acaba acontecendo no caso dos números que são amigos com 6 é que eu não consigo mais encontrar dois caras consecutivos, né? Porque necessariamente ser múltiplo de 6 tem que ser múltiplo de 3. E para ser múltiplo de 3, peraí, gente, desculpa. Para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 3. Né? Então, o que vai acabar acontecendo aqui é que esse procedimento aqui não funciona para múltiplos de 3. Tá? Então, 6, né, tem que ser múltiplo de 2 e 3 simultaneamente, também não vai funcionar. Então, aqui nesse caso, você tem que assumir ignorância que não pode ser, não pode ter dois caras consecutivos, né? E também não podem ser dois caras com distância 2. A distância vai ter que ser 3 por causa do conceito de número múltiplo de 3. Né? A gente cai nos critérios de divisibilidade, né, por 3, a gente tem exatamente isso na nossa frente aqui para ser utilizado. Então você precisa encontrar dois números que têm uma distância 3. E aí tem um monte de exemplo, né? Bom, você escolhe. Eu acho que até no slide passado eu encontrei dois, mas exemplo, né? O 39 e 42 funcionam bem, né? Porque aqui Opa, deixa eu fazer em amarelo, né? Para deixar tudo igual. Aqui você tem 6 e aqui você tem 12, né? Ambos são múltiplos de 6. Então a menor distância aqui nesse caso é 3. Tá? Menor distância é 3. E a justificativa está, na verdade, no critério de divisibilidade por 3. Tá? Então a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Então você tem que ir de 3 em 3 mesmo. Tudo bem? Então é isso, vamos para o próximo problema. Próximo slide. Muito bem, vamos para um problema da Olimpíada de maio.
Nesse problema aqui, ele pede para determinar o menor número inteiro positivo que termina em 56 é múltiplo de 56 e tem a soma de seus dígitos igual a 56. Bom, de novo, parem, pensem um pouquinho, rabisquem um pouco o problema, e aí já no próximo slide eu já entro com a solução ou ideias que levam à solução. Vamos lá. Muito bem. Então, estamos procurando um número que cumpre as seguintes coisas, tá? Que ele seja múltiplo de 56, que ele termine com 56 e que a soma dos algarismos seja 56. A gente não quer apenas qualquer número, a gente quer o menor número que cumpre tudo isso, tá? Pois bem, vamos começar então com essa informação de ser múltiplo de 56. Então vamos lá. O número que nós queremos é múltiplo de 56. 56 é o famoso 8 vezes 7, um dos favoritos de tabuada. Você, professor, que quer fazer com que o seu aluno tenha uma chance muito grande de errar uma tabuada, pergunte 8 vezes 7, né? Pois bem, então 56, 8 vezes 7. O fato do número que a gente quer ser múltiplo de 56 faz com que o número que a gente quer tenha que ser automaticamente, então, divisível por 56. Ou seja, ele tem que ser divisível simultaneamente por 8 e por 7. Tá ok? Então, nós queremos um número que seja, ou seja, divisível por 8 e 7 ao mesmo tempo. Tá? Bom, existe o critério de divisibilidade por 7, eu comentei, mas ele, enfim, em geral, ele não é tão útil assim em resolução de problemas. Se você quiser, depois procura, né, artigos sobre o critério de divisibilidade por 7. Mas vamos até o que a gente tem, né? Eu comentei sobre o critério de divisibilidade por 8, e o critério de divisibilidade por 8 não é difícil não. O número que a gente quer, então, para ser divisível por 8, basta você olhar os últimos três algarismos, né? Centena, dezena, unidade. Esse número composto por centena, dezena, unidade, se ele for divisível por 8, o número original que a gente quer, ele também vai ser divisível por 8. Tá? Então, a gente tem os últimos dois algarismos que é 5, 6, né? Então, olhando os últimos três algarismos, os últimos três, que vão ser os relevantes para ver divisibilidade por 8, né? Os últimos três algarismos, eu vou colocar da forma a 5, meia, né? Lembrando que nós temos aqui centena, dezena, unidade. Bom, agora uma pausa, tá? Lembrando, nós queremos o menor número que cumpra essas três coisas, tá? Seja múltiplo de 56, tem os dois últimos algarismos como 56 e que tem a soma de todos os algarismos como 56. Pois bem, se a gente quer o menor, então a gente gostaria que esse A aqui, vou colocar aqui em verde, que esse A ele até fosse grande, né? É até bom que esse A seja grande, porque aí você espera, você na verdade já utiliza parte da soma dos algarismos no A para minimizar os valores que você vai colocar na esquerda desse número aí, né? Na casa que vai definir realmente a ordem, né? O primeiro algarismo, na verdade, que tiver à esquerda vai definir um tamanho dele, né? Então esse A eu quero que seja grande, tudo bem? Para minimizar todo o valor numérico. Espero que vocês tenham entendido. Então, qual é o maior valor de A, tal que A56 seja divisível por 8? 56 já é divisível por 8, então vamos pegar A igual a 8, né? O A igual a 9 não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então o A tem que ser 8. Então, tomemos A igual a 8 para maximizar esse A56 e minimizar
os algarismos à esquerda do A. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte. Então, o nosso número, por enquanto, ele tem o seguinte formato. Uma casa que eu não sei qual é, outra casa que eu não sei qual é, 3 pontinhos, várias casas que eu não sei qual é, mas 856 são os três últimos, né? Aí eu jogo os algarismos da esquerda aqui para minimizar, né? Agora a gente precisa ter uma noção de quantos desse cara a gente vai ter, né? Lembrando que a soma dos algarismos vai ser 56, né? Então, por enquanto, como a soma é 56, né, dos algarismos, vou colocar aqui entre parênteses, dos algarismos. Então, já foi 8 mais 5 mais 6, certo? É 19. E falta somar quanto, então? Falta 56 menos 19, eu acho que é 37, né? Isso, 37, exatamente. Certinho. Então falta 37. Como é que a gente pode tentar fazer com que eu distribua, na verdade, números aqui e minimize esse número de uma maneira geral? Se eu colocar um monte de uns ou zeros, eu tô bem lascado, né? Porque eu crio um número gigantão, né? E eu quero o menor de todos. Então, o que eu vou tentar fazer é o seguinte. Vamos tentar colocar um monte de 9, a maior quantidade de 9 possíveis que a gente puder colocar, e vamos ver o que acontece, né? Então, olha só. 9, 18, 27, 36. Então, como 36 é 4 vezes o 9, então a gente consegue colocar 4 algarismos 9 aí em um algarismo 1. E como a gente quer o menor número, então esse algarismo 1 eu vou colocar no lado esquerdo, né, como o primeiro algarismo desse monstro aí. Tudo bem? Então, por construção, o menor número que até agora, com algumas dessas condições que eu tenho, é o seguinte: por construção, um candidato é esse. Atenção, é um candidato, ok? Começa com 1, aí tem 4 noves e 856. Esse número aqui cumpre algumas condições do problema. Soma dos algarismos 56? Sim. Ele é divisível por... Ele termina com 56? Sim. Ele é divisível por 56? Ele é múltiplo de 56? Eu não sei. De 8 com certeza ele é. O que a gente precisa fazer agora para decidir se ele realmente é múltiplo de 56? Dividir por 7. Se o resto der zero, então esse é o cara. Vamos tentar ver? Vamos para o próximo slide, que já está cheio aqui. Peraí. Muito bem, então agora a gente vai pegar aquele candidato lá e ver se aquele monstrinho ele é divisível por 7, né? Então é 1, 4 noves, aí 8, 5, 6, né? Tudo bem? É o número de 8 algarismos. Bom, então é a vida, né? Vamos ter que pegar esse cara e dividir por 7. Eu vou fazer uma pequena coisinha aqui que vai ajudar. Né? Você vai dividir esse cara aqui por 7, você já sabe o que vai acontecer, né? Você vai precisar, se tiver uma tabuada do 7 do lado, te ajuda, né? Vamos sofrer que nem os alunos, eles não têm calculadora lá durante a prova, né? Então, eu sei, né? Quando a gente está resolvendo, a gente pega uma calculadora aqui, mas não, vamos colocar aqui. 28, 35, 42, 49, 56. E tá bom, né? Tudo isso aqui. Bom, a gente só está interessado em saber se o resto é zero, tá? Se o resto não for zero, aí fim, acabou o nosso problema. Então, ao dividir por 7 esse cara, vamos lá, 14. 14 para 19, 5. Aí fica 5, 9. 5, 9 para esse cara aqui.
Esse cara aqui vai ser 56, 3, né? 39 para 7, 35, né? Então seria 4. 4, 9 dá 0, né? 8 aqui vai dar 1. 15 aqui, 14 vai dar 1. 16 sobra 2, né? Então o resto é 2. Esse cara aqui não é divisível por 7, tá bom? Certinho? Então, infelizmente, o melhor candidato que a gente tinha, ele não é um número que é múltiplo de 56, né? Ele funciona no 8, mas não funciona no 7. Então, infelizmente, não, não é um caso e a gente vai ter que agora pensar o que a gente faz, né, para resolver esse problema. Bom, então agora a gente pode fazer o seguinte, né? O próximo candidato, ele não pode mais ter o número 1 como primeiro algarismo, né? Então a gente vai ter que subir uma unidade, né? Veja, se a gente sobe uma unidade desse primeiro, vou até colocar aqui, né, os candidatos agora. Candidatos. Os candidatos agora vão ser números que começam com 2, certo? Mas agora, como eles começam com 2, eu tenho que tirar uma unidade de um desses 9 aqui, jogar para esse 2, para a soma dos algarismos ainda ser 56, né? Então, vamos pensar, né? O menor é 2899956. Se esse cara não funcionar, o próximo então seria 2989956. O próximo, aí você vai pulando o 8, né? Para outra casa, seria 2998956. E o último cara a ser testado vai ser esse aqui, né? 8 aqui, aí... faltam 8 aqui, né? Faltam 8, olha. Aham, tem que terminar com 856. Epa, 8, aí repete 856. Pronto, agora sim. Muito bem. Se tudo der certo, esse primeiro aqui vai funcionar. Né? Enfim, vamos tentar aqui. Vamos lá. 28, 999, 856. Vamos dividir por 7 e torcer para funcionar, certo? Bom, 28 já dá para ser dividido por 7, então 9. 9 para 7 vai dar 2. 29 seria 28, vai 1. 19 seria 14, né? 14 é 5. 8. 58, 56 vai ser 2. 2, 5. 2, 5 seria 21. 4, 46. Não. 46 não vai dar. Esse cara aqui teria resto 4 na divisão por 7. Vamos para o próximo. Seria 2, 8. Opa, não, desculpa. 2, 9. Foi mal. Aí sim. 8, 9, 9. 8, 5, 6. Deixa eu só ver aqui. 4, 8 algarismos. 4, 8 algarismos. Tá certo. Por 7. Bom, 29 não é, né? Porque 28 era, então vem 1 aqui, vai 8. Seria 14, então vai 4, 9. Aí 49 dá. 7 para 9 vai ser 2. Aí 28. Opa, 28 dá, né? Aí 5 não dá, mas 56 dá. Que interessante. O resto aqui é zero, tá? Então olha só que bonitinho. Se você quiser inclusive ver qual que era o quociente, né, você pode restituir essa conta aí que eu acabei de fazer para descobrir qual que era, né, o quociente. Então só para constar, né, eu vou até colocar aqui, seria 427, tá? 1408. Em outras palavras, né, esse númerozinho aqui, que é o númerozinho por construção que é o menor, ele vai ser 7 vezes 427, 1408. Bom, então, gente, por construção, esse número ele é múltiplo de 56, porque ele é divisível por 8 e por 7 simultaneamente. Ele termina com 56 e tem a soma dos algarismos igual a 56. Então,
o cara que nós estávamos procurando, o menor por construção, é esse daqui. Belezinha? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido aí, gostado bastante desses problemas de aritmética, tá ok? Então, um prazer trabalhar com vocês. A gente se vê até um próximo Prolímpico. Tchau, tchau.